que o livro do Apocalipse é um livro de decretos, é um livro de garantia, no sentido de que nós falávamos de Deus, do ser eterno, enquanto aquele que é soberano, aquele que tem não somente todo o poder para realizar a sua vontade, como sendo ele soberano, nós lemos ali em Isaías 46, versículos 9 e 10, que ele tem a vontade do seu coração. Essa vontade, ela foi estabelecida como um plano, como um desígnio. Esses desígnios, portanto, foram estabelecidos como decretos. Nós poderíamos até colocar da seguinte maneira: a vontade do coração de Deus, eu estou me referindo a Isaías 46, versículo 10, a vontade do coração de Deus. Aí nós temos o plano de Deus, e então os decretos de Deus. Coloca isso aí no seu entendimento, esses três aspectos. E poderia colocar em quarto lugar a obra de Deus. Por quê? Por que falar isso ao ler o livro do Apocalipse? Para tirar desde já e começar a tratar com nossos corações, no sentido de que a religião, sobretudo a cristã evangélica, nos legou um entendimento falso a respeito de Deus, como se Deus ele fosse conduzido de acordo com os acontecimentos. Ou seja, Deus, ele começou uma obra, e aí veio lá o diabo, um ser que se tornou o diabo e atrapalhou, e aí Deus agora tem que consertar o atrapalho do outro, e aí Deus vai arrumando, quando está quase bom, vem um diabo, derruba de novo, e aí fica essa queda de braços, né? É como se a luta cósmica revelada na Escritura fosse uma queda de braços, em que o homem também está envolvido, e agora também o homem teria supostamente um chamado livre-arbítrio também, para impedir que Deus cumprisse o que ele quer cumprir. E não é assim a Bíblia Sagrada, pelo menos nos seus 66 livros, nós não encontramos nada desse sentido ou desse jeito. O ponto de partida do estudo da Escritura, do estudo de Deus, sobretudo da escatologia bíblica, deve ser do Deus eterno enquanto Deus soberano. Não há outro Deus além dele, ele é o único, porque ele é incriado, ele é todo poderoso, ele é autossuficiente, e sobretudo, quem quiser servi-lo e conhecê-lo, tem que começar do conhecimento da vontade do seu coração. Antes de haver mundo, Deus já tinha no coração a vontade de realizar os seus propósitos. Tudo ganha sentido a partir dessa perspectiva. Eu sei que falar sobre esse assunto de soberania de Deus, vontade de Deus, eu sei que gera atritos, porque nós não ouvimos isso comumente, a gente ouve o contrário. A gente ouve que você coloca Deus na parede e Deus muda de ideia, né? E que as coisas acontecerão de acordo com as forças que operam, chamada de livre-arbítrio. Mas não é assim. Deus tem a vontade no seu coração. Essa vontade ele estabeleceu como um plano, de maneira que quando ele começou a criar, sejam as primeiras criaturas, os mundos invisíveis, o mundo visível, céus, terra, mar e tudo o que neles contém, quando Deus começa a criar as primeiras criaturas, os anjos, querubins, serafins, os seres angelicais, celestiais, Deus já os cria dentro de um propósito. Amém, queridos? Alguém tem dúvida disso? Não vou perguntar se tem resistência, porque eventualmente alguém possa ter alguma resistência. Mas se você continuar em oração, lendo a palavra, você verá que isso não é um argumento. Isso é uma verdade revelada e central. E talvez a mais importante de toda a Escritura. Porque se você ferir esse princípio da soberania, tudo estará destruído, né? Não tem como você prosseguir. Essa vontade que então foi estabelecida como plano, como propósito, como desígnio, foi decretada. Pastor, mas esses nomes, eu não li, eu li lá e não encontrei isso. Isaías 46, 10. Está lá. Quando diz assim, olha, eu sou Deus e não há outro além de mim. Então está falando do eterno, enquanto o ser único. Não há outro Deus. É certo que há muitos deuses que se fizeram deuses, ou se declaram deuses, ou se consideram deuses, mas como está em Gálatas capítulo 4, versículo 8, salvo engano, são deuses que por natureza não
são. Podem ser deuses no nome, porque usurpam para si esse nome, mas não é em natureza. Só há um Deus. E esse Deus é aquele que diz assim: olha, atentai para as coisas antigas, ou para as coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro além de mim. Que desde o começo, que desde o princípio, eu anuncio, desde o começo, protologia, Gênesis, começo de tudo, que desde o começo anuncio as coisas do fim, escatologia, Apocalipse. Os irmãos percebem isso? Essa relação? Amém? Ajuda aí, pessoal, me anima aí. Vocês ficarem animados, eu fico animado. Desanimar, eu desanimo também, fica ruim. Vamos lá. Que desde o princípio eu anuncio as coisas que hão de suceder. Mas nesse ponto, eu disse aqui, eu quero falar e reafirmar várias vezes, porque isso é muito importante. Quando você lê vários comentários desse texto, em que Deus diz que desde o princípio eu anuncio, a maioria dos teólogos, dos estudiosos, colocam esse texto na base da presciência. Ou seja, ele anuncia porque ele sabe. Eu pergunto, ele anuncia porque sabe? Ele sabe de tudo. Nada lhe é oculto. Não é isso? Mas será que ele está anunciando o fim porque ele sabe das decisões dos homens? Será que ele anuncia o fim porque ele tem o dom da clarividência de enxergar antecipadamente as decisões dos seres criados? Não. Aí o próprio texto vai declarar que desde o princípio anuncio as coisas que ainda não sucederam, que digo, eu sou Deus, que não somente declaro o que será, mas que digo, eu afirmo, o meu desígnio, né? O meu desígnio permanecerá de pé. Olha, o meu propósito permanecerá de pé. Então esse negócio de depois que aconteceu a coisa, você fala, eu tinha dito? Não. Deus fala, é desde o começo. E a Bíblia está aqui como escritura, como documento, para que Deus coloque no papel, por revelação divina aos seus profetas, aquilo que será, para que quando aquilo que ele disse acontecer, todo o universo diga, só o Senhor é Deus. De fato, ele é Deus. Ele é o Senhor, porque ainda que tudo e todos fossem de encontro à vontade do coração dele, mas ele disse, o meu propósito permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse texto é um desafio muito grande. Esse texto, na verdade, é a prova de que ele é ou não Deus. Digamos que o diabo, o demônio, Satanás, diga, eu sou Deus, não há outro além de mim. Ou que um homem, um ser humano, um príncipe, um rei, ou quem quer que seja, diga isso. Aí Deus fala, não, tudo bem, você pode falar, agora você pode provar isso? Você pode provar? Como alguém poderia provar ser Deus? Ora, decreta a história do universo, revela qual é a vontade do seu coração, e vamos ver se você de fato leva a cabo isso ou não. De maneira